Souza. Meus irmãos, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choram consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sobre a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Deus em mim, Deus em vocês, Deus na Ave Luz, na família Ave Luz. É com essa alegria e gratidão de estarmos aqui reunidos nessa casa que acolhe todos os nossos irmãos. É uma casa que já, com a espiritualidade amiga presente, que já envolveu em muita luz de amor e paz. Essa noite, nós, em gratidão, vamos dizer: meu Senhor e meu Deus, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livre da prática do mal. Vamos festejar com essa alegria, com muita alegria, a família Ave Luz em festa, 4 anos. Vamos uma salva de palmas para a Ave Luz. Boa noite a todos. Ave Luz. Eu vou ficar falando assim, tá? O meu microfone está na posição estratégica para poder falar com os dois lados. Deus em mim é o tema do nosso aniversário de 4 anos. E eu fico muito feliz de estar presente aqui com vocês, é a primeira vez. Vou falar bem rapidinho aqui. Eduardo, eu já trabalhava com música antes, mas depois que eu fui mãe eu aposentei. E aí Eduardo nos convidou, né, numa outra situação do retorno do recesso, e também para o aniversário convidou a mim e o meu esposo Danilo. E quando Eduardo fez esse convite, e aí ele disse: olha, a gente pode chamar algumas pessoas que queiram participar. E aí eu olhei bem sério para Eduardo e disse: não, Eduardo, não. A gente vai formar uma banda aqui. E nós temos muitas coisas para trazer para os nossos irmãos que estão aqui presentes e os que ainda virão. Deus, ele é muito estratégico com relação às artes, né? É impossível você estar num lugar falando de Deus e você não fazer uso delas, né? Porque o dinamismo de Deus está exatamente nisso, é na música, é na dança, é na pintura, é no teatro, né? E hoje nós viemos trazer música para vocês, mas numa proposta diferente. O que é que a gente pensou? Vamos orar junto, né? A música, muitas vezes, eu sempre falo isso, ela expressa aquilo que as nossas palavras elas não conseguem falar, né? Essa primeira canção exatamente fala sobre isso. Ela se chama Casa do Pai. Cada canção foi inspirada para que
de acordo com a necessidade de cada um que está aqui, inclusive a nossa. E Casa do Pai, ela abre uma porta para esse momento que eu quero convidar vocês, de estar em prece. Fiquem à vontade para fechar seus olhos, para orar conosco, para retornar para um ambiente que muitas vezes a gente sai dele. O que é que acontece? A gente se doa tanto, a gente trabalha, e aí tem o corre-corre do dia a dia, e a gente para e diz assim, poxa, eu não estou conseguindo me conectar, eu não estou conseguindo sentir a presença, eu não estou conseguindo entrar num acesso que eu tenho livre. E aí é justamente esse convite de agora, vamos desacelerar, vamos nos reconectar com o nosso Deus, com o nosso Pai, porque nós podemos chamá-lo de Pai. Vamos lá? Eu sinto falta da tua voz, Deus, me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai, Pai, eu sei que não mereço.
E aí, nesse sentimento de retorno para a casa do Pai, de retorno para os braços do nosso Pai, nós pensamos na segunda canção. E essa segunda canção, ela foi muito interessante, porque algumas vezes eu cheguei aqui no centro e aí a espiritualidade fazia: olhe para ali, olhe para ali. Aquela pessoa só queria um abraço. Ah, ela passou sorrindo, né? Pois é. Ela só queria um pouquinho de atenção. Só ela sabe o que ela está guardando. Só ela sabe o que ela está necessitando, mas ela está aqui. Ela encontrou forças para vir. Porque todos nós, sem exceção, passamos por sobrecargas. E hoje é um dia especial. É um dia de comemoração, mas também é um dia de tratamento. É um dia para que nós possamos descarregar tudo aquilo que está dentro do nosso coração. E eu repito, não se incomode em olhar para cá, você pode fechar seu olho. Nós estamos na presença do Pai. E na presença do Pai nós somos livres. Vamos lá? O meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não está sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, tô cansado, não aguento mais. Tô exausto e com medo. Tem dias em que o peito aperta, tem dias em que o fardo pesa. Nem que for me arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. E me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desistiu de mim. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. E me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso encontro em ti? És o meu alívio, és o meu alívio, és o meu alívio. És o meu alívio, és o meu alívio, és o meu alívio. Pra onde eu irei se o que eu preciso só Vamos lá. Você vai ser lugar? Foi, né?
Vai fazer. Então, vamos continuar concentrados. Tudo bem, a gente espera. Tudo bem. Vamos lá. Vamos esperar. Eu vou fazer melhor que ela. E agora com todos, Hércules Bruno. Fiz melhor que você. Inclusive, Hércules, se quiser cantar, viu? Mas no final a dança já está prometida. Viu? É uma música especial e aí já está tudo certo. Boa noite a todos. Para nós um motivo de muita alegria
estar aqui em mais uma comemoração. Acredito que a nossa presença aqui todos os anos é muito mais por causa da amizade, né, desse estreitamento que nós temos de algum tempo, né, de jornada espírita. E eu imagino que seja exclusivamente por isso. Mas nós sempre rogamos no início da nossa conversa, né, que a gente continue envolvidos nesse clima, que possamos aprender um pouco mais com esses 20 minutos aí que nos aguardam. Nossa fala será rápida, estamos assim nesse clima de festa. E nós apenas fizemos algumas reflexões sobre o tema, né, Deus em mim, essa relação nossa com o Criador, porque a doutrina espírita ela tem uma forma, eu não diria que diferente, mas pelo menos ímpar, assim, no sentido de como nós entendemos o Criador, como acontece essa nossa relação com o Criador, desde o começo, né, da obra principal da doutrina, que é o Livro dos Espíritos. E nós vemos a nossa primeira questão, que é exatamente perguntando o que é Deus. Não foi fácil, eu imagino, para o codificador começar por aí, porque vocês sabem que o Espiritismo começou numa investigação através de umas mesas que giravam lá na Europa, na França, e que aquele movimento todo causou a admiração de algumas pessoas, principalmente do professor Hipólito Léon Denisard Rivail, o nosso conhecido Allan Kardec, que envolvido com esses acontecimentos, quis saber o motivo, quis saber o que estava acontecendo, e dessa investigação ele acabou desaguando numa pesquisa muito mais ampla que redundou na primeira edição do Livro dos Espíritos, em 1857, com 550 questões o livro, e 2 anos depois com a edição definitiva com 1019 questões. O Livro dos Espíritos tem o que nós precisamos, mas como começar, né, uma obra dessa? E Kardec teve a felicidade, a inspiração, o envolvimento com os espíritos superiores de começar tratando do Criador, tratando dessa nossa relação com Deus. Os espíritos vivem repetindo de que se nós não tivermos o bom entendimento sobre o Criador, nós não teremos, vamos dizer assim, as passadas bem seguras. Não é claro que nós respeitamos como as outras propostas religiosas, filosóficas, entendem essa ideia do Criador, mas nós sabemos também que é tudo uma questão de evolução, né? Há algum tempo atrás a gente adorava as plantas, adorava as pedras, né? Tinha aquelas idolatrias todas, os totens, a lua, o sol. Os romanos criaram os deuses, os gregos também, né? Tinha Deus da força, por exemplo, Hércules era um dos... Era, naquele tempo, né? Inclusive, eu não fui ainda à Grécia, para não rever o povo lá, né? Eu fui desconhecido. Aí eu nasci em Caicó, para nascer perto de mamãe, por uma questão de... Eu até comentando com ela, mamãe, antes de eu nascer, assim, eu chegava perto da senhora e disse, mamãe, meu nome será Hércules, meu irmão mais velho já era Aquiles, depois viria o meu irmão mais novo, Ulisses. Então, a senhora podia se deslocar até a Grécia, para eu nascer grego, né? Seria um negócio tão bacana. Ela coçou a cabeça e disse, estou pensando em ir a Cruzeta. Aí eu digo, não, fica em Caicó mesmo, até eu explicar onde é Cruzeta, né? Caicó já fica difícil. Para nós aqui tá fácil, mas para quem anda pelo meio do mundo, dizer, eu sou de Caicó. Aí o cara, onde é isso? É de Natal, né? Para ficar um negócio mais simplificado. Então a gente sempre tem aquela ideia, né, de Deus, uma ideia muito antropomórfica. A gente vê as falas, né? Falando de Deus assim, Deus está comigo, Deus está ali, Deus está lá. A gente vê, por exemplo, time de futebol fazendo aquela oração pedindo a Deus pelo... Eu espero que não seja pelo placar, né? Que o outro time também é de Deus, né? Imagino, né? Mas pedem que tenha um resultado positivo, quer dizer, provando de que parece com a Idade Média, quando aqueles homens iam em nome de Deus tentar recuperar as cidades perdidas, né? E pegue violência, pegue faca, espada, tudo em nome de Deus, né? Então eles tinham a ideia de que Deus era dos exércitos. A própria chegada de Jesus como Messias, alguns ainda esperavam, a maioria dos judeus, esperavam que Jesus viesse violento, né? Agressivo, formando exércitos, formando aquela estrutura toda de um reinado, e alguns se desiludiram, né? Porque não foi exatamente esse Deus que Jesus
trouxe. Mas ainda tem muita gente com essa ideia, né? Algumas pessoas, por exemplo, quando querem as suas conexões com o Criador, e todo mundo aqui sabe que nós temos um recurso à nossa disposição. Eu me lembro quando eu assisti aquele filme do Povo Azul, Avatar, né? Tá saindo 2 aí, tá saindo 2. No Avatar eu achei muito interessante, porque lá eles tinham uma conexão bem definida, né? Então o cara subia no cavalo, ele emendava a cauda dele na crina do cavalo, né? E o cavalo abria as pupilas, estava conectado. Chegava nas árvores, então tinha conexão. Eles tinham um rabo, umas caudas, né? E esse rabo era uma tomada, né? Então ficava fazendo as conexões. E eu digo, rapaz, bem que a gente podia ter um sistema desse, né? Sair por aí se conectando era bom desse jeito. Deixa que a gente já tem o sistema, né? Que é o sistema da oração, que é o sistema da nossa conexão mental. Agora, como entender isso, né? Como entender como fazer essa ideia mais aproximada do que os Espíritos trouxeram para nós como sendo Deus? Então, a primeira parte do livro dos Espíritos, todinho que trata da criação, é praticamente para tentar demonstrar de que nós não temos a ferramenta ou a percepção ou os sentidos os mais amplos possíveis, vamos dizer assim, para entender Deus. Então a gente sabe pouquinha coisa de Deus, nós não temos condições de entender e compreender Deus na sua extensão. Tanto é que o livro dos Espíritos começa tratando dos atributos e diz assim, nós não sabemos tudo de Deus, mas sabemos o que Deus não pode deixar de ser, né? Então todo mundo aqui que já estudou Espiritismo deve saber que Deus é único, né? Apesar que lá na evangelização o menino disse, não são muitos não, eu digo são, mas obedecem a um. Aí disse, mas não pode ter mais, eu digo, pode, do jeito que você juntar, vai ter sempre um comandante, esse é o Criador, né? Imaterial, Deus não pode ser as coisas, não pode ser a matéria, apesar de estar em tudo, apesar de manter tudo funcionando, vamos dizer assim, Deus não isso aí os Kardec chamou de panteísmo, que era aquela ideia que Deus pudesse ser tudo que Ele criou. Nós não podemos confundir uma coisa criada com o próprio Criador, né? É como se você, por exemplo, fizesse um carro, o idealizador de um projeto, e de repente é uma extensão dele, é um pedaço dele, apesar de que hoje com a internet, com o satélite, até que você pode controlar alguma coisa à distância, mas está muito distante de ser uma extensão da pessoa, né? Talvez aí com os exoesqueletos e com a cibernética avançando, com a interação entre o chip e as estruturas cerebrais, a gente pode ter uma coisa mais integrada, mas não existe isso ainda. Então, a providência divina, sim, ela tem essa extensão toda. Outra coisa que a gente tem que anotar, caros irmãos, é que quando Deus criou, quando Deus fez as coisas todas por sua própria vontade, no livro dos Espíritos, Kardec pergunta muita coisa, ele diz, Deus quis, e pronto, não tem o que discutir. Então, quando Deus fez a criação toda, quando criou tudo, Ele deixou entre cada estrutura material um pouco de espiritual e entre cada estrutura espiritual um pouco de material. Infelizmente, os espíritas, nós temos que estudar essa coisa toda, né? Como é que a coisa funciona e tal. Então, Deus é onipotente, tem que ser onipotente, o mais poderoso de todos. Tem que ser onisciente, o que tem a melhor consciência, maior consciência. Tem que estar em toda parte, tem que saber de tudo. Ninguém pode saber mais do que Deus. Eu me lembro que tinha um amigo nosso que ele, assim, dizia que já estudava Espiritismo há muito tempo e tarará. Aí eu disse, rapaz, será que esse cara sabe mesmo? Eu tenho levado falta, né? Porque às vezes a pessoa leva uma faltinha e diz que já tem 5 anos de estudo sistematizado, 10 anos. Tem gente que gosta de declarar o tempo, né? Como se o tempo fosse uma coisa... Tem gente que tem 2 anos de espírita, já tem um entendimento melhor do que um cara que já tem 40 anos. A gente tem visto isso acontecer. E vivência, então, nem se fala, né? Às vezes o cara é tão viciado, faz um tempão que conhece Espiritismo, não conseguiu superar um defeito moral. E um menino novo que está chegando já com aquela novidade e tudo mais. Então, tem outra coisa que eu quero pedir desculpa a vocês também. Eu tive aqui na última vez, foi com um grupo de música, né? Longe de dançar, né? Longe de dançar. Mas eu estava exatamente naquele dia me recuperando dessa mistura de dengue com chikungunya, com tudo no mundo que a gente teve aí, né? Eu demorei um pouco a adoecer, mas quando adoeci foi mesmo para valer. E aí quase tudo voltou em mim, quase tudo, porque a memória não voltou mais não, né? Tem hora que a gente está assim, tratando de um assunto aí, né? E depois fui descobrindo na família, entre os conhecidos, que
a doença, ela tem essa vantagem, né? Você pode esquecer e depois dizer, é a doença, né? Então, você vai... Então, esse tipo de coisa tem acontecido com a gente, né? Por isso eu peço a caridade de vocês, que vocês estão assistindo, dizer, rapaz, começou aquela história e nem terminou. Eu digo, não terminei mesmo, não. Né? E não foi porque eu não quis, não. Foi porque eu esqueci, abri o parênteses e não fechei mais nunca. Porque a gente que fala tem essa mania de estar abrindo parênteses e tudo mais. Mas vamos voltar para os atributos, né? Então Deus tem que ser tudo isso. Agora tem que ter uma coisa também em Deus, que a gente tem que anotar aqui, que é o último atributo que está narrado lá, que é soberanamente justo e bom. Deus tem que ser soberanamente justo e bom. Então, querendo dizer, de outra forma, que Deus, o que nós entendemos, nós espíritas entendemos como Deus, é que Ele fez o universo, abriu o espaço. Se alguém aqui é estudioso de física, de Big Bang, de origem do universo, desses 13, 14 bilhões de anos, quando tudo começou, que acredita, né, naquela expansão do universo e tudo mais, deve entender que antes de existir tudo isso, já existia Deus. Porque como é que tudo teria acontecido? A matéria, tudo que existe, nós não temos condições de entender direito as coisas todas, porque, por exemplo, a concepção de falta de espaço, quem é que consegue entender isso? Quem é que consegue entender uma coisa que nunca teve início, que nunca começou? Vocês imaginem, os espíritos dizem que Deus cria incessantemente. Então, se cria incessantemente, cria desde sempre. E o que é desde sempre? Quer dizer, que se tem um espírito que, como Jesus, com, sei lá, vamos dar um chute assim, de trilhões de anos de entendimento no livre-arbítrio, né, como espírito, mas tem outro que tem o triplo dele, tantos infinitos atrás. E a gente fica até pensando o que é um espírito que é tão antigo quanto se possa imaginar, do que é que ele cuida. Nós temos notícia que Jesus cuida do nosso planeta, e talvez um pouco mais. Mas será que tem espíritos que cuidam então de quadrantes do universo? E é coisa pouca ainda, né? Porque o universo, por ser infinito, outra coisa difícil a gente entender. O universo, segundo a narrativa espírita, não tem espaço vazio, mas é infinito. Você já viu uma coisa infinita ser cheia? É mesmo que você encher um saco rasgado o fundo dele e você dizer que encheu. Não tem como encher. Quer dizer, uma coisa que você nunca vai chegar e já está cheio. Ué, como é que pode um negócio desse? Então, eu pelo menos quando fico pensando nisso, vai faltando fôlego, aí vai dando aquela apneia, eu digo, é melhor aterrissar um pouquinho, né? A gente sempre conta, quando a gente fala desses assuntos, daquela aparição de Santo Agostinho, que estava na praia, todo mundo aqui se lembra da história, e ele pensando, puxa, Deus é muito grande, eu não consigo entender, falta-me sentido. Parecia que ele estava até antecipando uma questão do Livro dos Espíritos, né? Eu não consigo entender tudo de Deus, é tão grande, quando eu vejo o universo assim, né, que Deus cuida do universo inteiro, aí tal. E quando ele estava assim, meio começando a ficar tonto, aí ele viu um menino assim, à margem da praia, cavando, ali em Ponta Negra mesmo, né? Cavando assim, e com a conchinha bem pequenininha, ele tirando a água, né? Todo mundo aqui sabe que a gente cava na beira da praia, cria aquela aguinha, né, tal. E aí ele cavando e tirando água de dentro do buraco, com a conchinha pequena, e disse que Santo Agostinho se aproximou e disse, ó, menino, ora mais menino, o que é que você está fazendo aí, rapaz? Aí disse que o menino continuou naquela manobrinha dele, né? Ele insistiu, o menino se transformou num anjo, aí olhou para ele, deve ter dado um medo, e disse assim, rapaz, na verdade são suas elucubrações, os seus pensamentos sobre Deus. Olha, quanto mais você pensa sobre Deus, é desse jeito aqui, o buraco aumenta. Quanto mais você tira, mais aparece. E além disso, sua cabeça é como essa conchinha, é muito pequena. Você não vai conseguir entender Deus. Não queira envolver todo o sistema de Deus. Então você olha para o universo inteiro e diz, puxa vida, isso tudo está organizado. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas nós hoje entendemos e conhecemos 4% do universo. Né? Com todos os aceleradores de partícula, com todas as naves lançadas fora do nosso sistema solar, com todo o investimento que nós temos tido para tentar entender e conhecer o universo, nós não sabemos direito como as coisas funcionam, porque para ser 4% é muito pouquinho, né? Não entendemos quase nada do universo. E olha que ainda somos esses tais que entendemos muita coisa. Então, se é assim, e a gente vê tudo harmonicamente funcionando, todo dia aparece uma novidade, né? Um buraco negro. Um dia desse, quando estávamos tentando fazer uma experiência lá no CERN, né? O acelerador de partículas que tem em Genebra,
que é um imenso eletroímã que choca a matéria com antimatéria. Olha como a coisa é difícil, né? Neutrinos, partículas, elétrons com carga positiva. Estão gostando dessa parte? Todo mundo tendo saudade do segundo grau, quando a gente estudava esse negócio de física, era bom demais, né? Então, todo esse entendimento, a gente vê a harmonia do universo. O Livro dos Espíritos diz, não há efeito sem causa. Se tudo isso, ou teve um organizador, um feitor e um mantenedor, só não somos nós. Então, como não existe, para efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Só pode ser o Criador, né? Provas da existência de Deus. Provas da existência de Deus. Mas acontece que, como eu disse, o último atributo divino, Deus não só cuida das coisas, dos objetos, dos movimentos, né? A força gravitacional é um negócio bacana, né? Você imaginar a Terra assim, solta no espaço, rodando assim, a gente fica pensando, se tivesse que fabricar um motor para fazer essa sustentação, que motor seria esse? E os irmãos sabem do fio delicado que é a nossa vida, né? A Terra não pode chegar mais perto do Sol, nem mais distante. A Lua também não pode fazer muita peripécia, porque ela vive uma gangorra com a Terra. E todo o sistema solar se reequilibra. Então, vive aí um fio delicado, e no meio, e nesse fiozinho estamos nós vivendo essa vida aqui na Terra. Então, a gente fica pensando, apesar de Deus manter tudo isso, Ele não só cuida disso, Ele cuida também de nós, né? Jesus trouxe uma concepção, Moisés trouxe a ideia de um único Deus, mas Jesus foi quem trouxe a ideia do Deus Pai, do Deus que cuida, do Deus do jeito das letras das músicas. Parabéns para a turma, hein? Quem é o letrista da banda? Hein? Existe o mediunizado? Normal? Sim. Tudo normal. Parabéns, parabéns. Boas letras. Então está dentro dessa história. Deus cuida de nós, né? Lá na evangelização, na pré-juventude, dos meninos pequenos de 12, 13 anos, a gente já sabe, os meninos já sabem a resposta. O que é providência divina? A Gênesis, solicitude de Deus para com os homens. Conforme Jesus teria dito, nenhuma folha cairia de uma árvore, nem um cabelo que caísse das nossas cabeças estariam fora da percepção divina. Então, além de gerenciar o mundo material, Deus também cuida do mundo moral, né? Por isso que o Livro dos Espíritos, na sua primeira parte, trata dos espíritos, de como a gente entende Deus, do universo, da matéria, e na última parte a gente vai estudar as leis morais, e o último capítulo também, tratando de Deus cuidando de nós, de cada um de nós. Então, caros irmãos, essa questão de você entender Deus, muita gente acha que Deus, por estar em toda parte, por ter o universo inteiro para dar de conta, né? Aí todo mundo pensa assim num Deus muito massificado, como Jesus. Eu, pelo menos, quando me tornei espírita, eu não tinha assim um entendimento, não sentia muito essa história de Jesus. Via até, às vezes, nas palestras, nas preces, as pessoas se emocionando, e eu dizia, rapaz, eu acho que eu estou fraco demais nesse negócio. Porque eu não consigo sentir Jesus desse jeito como esse pessoal está sentindo, né? Eu achava que Jesus tinha que cuidar de uma multidão tão grande que eu era um grão de areia ali perdido no meio do mundo e Jesus ia dar atenção a mim. O Criador é a mesma forma. O Criador não é criador de multidões, é criador de cada um, né? Nós espíritas temos a convicção, no Livro dos Espíritos tem 1250 citações sobre Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo tem 455 citações. E aí por aí vai na obra espírita toda. Há ainda quem queira dizer que o Espiritismo não é religião. Como é que o livro fala tanto de Deus desse jeito? A providência divina é citada em todos os capítulos. Deus consente, Deus gosta, assim é bom para Deus. E na hora de rezar, né? Na hora da conexão, aí é que o espírita começa a entender em plenitude, né? Eu não sei como é que cada um aqui consegue a sua conexão, mas é importante que a gente consiga descobrir isso. Porque se a gente tem que orar, e orar bem, né? Os espíritos dizem que não é a multiplicidade de palavras, não adianta você rezar demais. Eu, quando era pequenininho, vovó dizia, meu filho, reze. Eu digo, né, vó? Aí vocês sabem, né? Houve uma época na humanidade que a gente rezava por medo de muita coisa. E por pressão também do diabo, do Satanás, do inferno, aquele fogão todo que passava, né? Depois que a gente saiu da estrutura do medo, a gente começou a rezar por obrigação. A pessoa disse, não, eu tenho que rezar. Se o cara perguntar por mim, não, porque, né? Se eu não rezar o quê? Né? Raríssimos de nós oramos ou rezamos por alegria, por prazer, por satisfação.
Raríssimo. O corpo da gente, quando a gente se alimenta, né? A gente é tão bom, é tão bom, vou comer, vou encher a barriga. Mas a alma se enche de conexão com Deus. A gente se alimenta, o nosso espírito se alimenta de Deus. Você acha que só essas atividades que a gente desenvolve durante o dia, os múltiplos trabalhos, a intelectualidade, é alimento suficiente para a alma? A gente precisa de Deus, a gente precisa de conexão. O problema é que nós ocidentais não conseguimos direito essa conexão. Eu dizendo para o amigo meu, o Pai Nosso, a sua primeira parte, até você começar a agradecer pelo pão nosso de cada dia, é só para você se conectar. Ele disse, eu não consigo passar do Pai, pego logo no sono. Porque a pessoa também deixar para rezar depois do Jornal da Globo, depois de 1h da manhã, a pessoa, como é que vai? Diz Pai, o nosso já é bufo, caindo de lado. Como é que vai conseguir? A gente diz assim, primeiramente para você conseguir a conexão, entender Deus na sua vida, você tem que saber rezar. E para saber rezar, você tem que encontrar o tempo de rezar. Você não pode simplesmente dizer assim, já estou morto de cansado, agora vou fazer minha prece. Não faz. Nós espíritas não temos nenhuma prática, não tem nenhum ritual nosso assim, durante o dia, não tem. Espírita não tem prática nenhuma, não tem ritual. Vocês nunca vão ver numa casa espírita alguém dizendo, todo mundo rezou hoje, cobrando oração das pessoas. Nós não temos esse tipo de coisa. Mas sabemos da imensa necessidade das conexões. Se você não se conectar, você não se alimenta, você não se renova, você não está em paz, não tem alimento de alma se você não conseguir a oração. Tem gente que chega a nos dizer que faz 10 anos, 15 anos que não consegue rezar. Eu imagino um desassossego que não deve ser. Pode investigar que tem remédio para dormir. Pode investigar que existem processos artificiais para pegar no sono. Porque a agitação nossa, o estresse que a gente passa é muito grande, não é? E nem todo mundo tem aquela habilidade de se estressar e se desestressar, né, com aquelas propriedades mecânicas, né, que hoje já viraram da psicologia, né? Você se deforma, você volta para o canto e tal. Nem todo mundo tem isso, então vai ter que usar um sistema artificial para dormir, para descansar, para relaxar, tendo a oração como recurso, tendo a oração como alimento da alma, como uma coisa... Vocês podem estudar sobre o sono, os 5 estágios do sono. Tem estágio para você renovar, né? O estágio REM, etc, etc. Mas um dos estágios que a gente precisa mais de renovação espiritual, de cérebro, de conexão, é a oração. Então é uma necessidade física a oração. Os médicos, por exemplo, do futuro, daqui a uns dias, eles vão receitar prece com a maior naturalidade do mundo. A pessoa vai chegar lá, doutor, assim, minha senhora, a senhora está precisando rezar. Mas como ninguém consegue rezar direito, a pessoa pensa que é só mesmo ficar dizendo as palavras, né? A vovó dizia, meu filho, pelo menos 20 Pai Nosso, para não ver um mal-assombro hoje. Né? Que lá tinha muito mal-assombro, lá onde a casa de vovó e vovô, né? Tinha um menino que chorava debaixo do chão, nunca entendia direito, mas tinha um medo danado, né? Dessas coisas. Então ele dizia, meu filho, reze para Nossa Senhora tal, me lembrei, cada santo tinha uma especialidade, né? Reze para Nossa Senhora tal, que ela é quem cuida desse negócio de alma aparecer para a pessoa. Reze que não aparece não. Eu digo, não, já agora vai ser bom mesmo. Aí eu metia logo uns 50 Pai Nosso, me emendava com umas 30 Ave Maria, era no fôlego, né? E daquele jeito. E vovó até dizia, o menino que reza, como quem diz assim, vai dar certo, né? E hoje a gente sabe, caros irmãos, que os espíritos, os seres superiores, a providência divina, não escuta palavras. A providência divina escuta vibrações. Os espíritos superiores só escutam vibrações. As ondas é que contam. O blá 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 é o de menos. Então como é que você vai emitir uma onda boa, uma onda emocional? Os espíritos resumem assim, quando a prece sai do coração. E quem já viu prece sair do coração? A prece sai do cérebro. É o cérebro que pensa. O que eles estão querendo dizer com isso? Estão querendo dizer que precisa ter uma sintonia, você tem que estar conectado para emitir uma onda legal, uma onda bacana. Vocês também aprenderam, todos nós aprendemos, nos começos do estudo do Espiritismo, que quando uma pessoa faz, por exemplo, uma prece, pedindo só por ele, por exemplo, só lembrando do problema dele, só lembrando do drama dele, aí diz que as ondas não passavam do telhado. No centro espírita que eu me tornei espírita, diz assim, olha, se eu pedir só por você, a onda chega no telhado e fica... Né? Agora, quando você começa a orar pelos outros, pela humanidade, etc., aí as ondas transcendem, vão no espaço, tocam os espíritos. Se você pedir por uma pessoa que não seja nem preparada para lhe atender, reverbera.
aquela onda vai para outro espírito para lhe ajudar. Já ouviram falar dessas coisas? Da reverberação da prece? Então, tudo isso porque desde que você emita uma onda. E para você emitir essa onda, você tem que estar conectado. E para estar conectado, primeiramente você tem que ser honesto consigo mesmo. Achar uma fórmula. Cada um tem uma. Mas nós temos que buscar essa expressão. Entendeu? Então, por exemplo, pessoalmente, quando nós conseguimos descobrir esses caminhos, a gente treinou entre nós, né? Então, quando você diz assim, Pai Nosso, primeiro que é pai, mãe e tudo, né? E se é nosso, está em toda parte. Está fora, dentro de mim, embaixo, acima. Aquela ideia, né, de levantar as mãos para se dirigir ao Criador. Agora a novidade, você pode apontar para baixo, para o lado, porque Deus está em toda parte, né? Inclusive um amigo nosso dizendo, alguém pode se afastar de Deus? Aí disse, rapaz, se afastar de Deus você não consegue não. Porque Deus está em todo canto, como é que você pode ficar longe dele? Você pode perder a sintonia, você pode se desintonizar, se desincronizar. Quer dizer, uma pessoa que esteja, o Livro dos Espíritos fala que na questão 620, eu prometi que não ia dizer o número, porque o povo fica pensando que a gente decora, né? Mas a questão é conhecida, né? A questão 621 pergunta onde está inscrita a lei de Deus em nós, e os Espíritos respondem na nossa consciência. Então todos nós carregamos Deus dentro de nós, desde o princípio da evolução. Desde o princípio da evolução. Como é que você vai se afastar da sua própria consciência? Produzindo atos que não dizem respeito às leis morais, ou ferem as leis morais. Quando você faz alguma coisa que fere sua própria consciência, ou seja, você mesmo, você fere sua conexão com Deus. De onde a gente já pode deduzir que quando Jesus falava nessa tríade, Deus, você e o próximo, se lembram? Amar a Deus acima de tudo, ao próximo como a si mesmo. Tem 3 elementos aí, Deus, você e o próximo. São 3 pontos que definem qualquer plano, né? 3 pontos definem um plano, né? Um ponto de uma reta também, o pessoal que gosta aí do assunto. Então você define um plano que tem que estar em equilíbrio. Você, Deus. Como é que pode uma pessoa dizer que agrada a Deus e chega em casa chutando as portas? Me diga. Né? Eu estava numa casa de uma pessoa, chegou a menina brava lá, brigando com a mãe, chutando tudo. Aí a mãe perguntou, minha filha, você está vindo de onde? Do centro espírita, da evangelização. Aí a mãe tinha que perguntar, e lhe ensinaram o que lá? Né? Para você chegar brava desse jeito, chutando as coisas. Ela disse até um negócio que eu não vou dizer agora, né? Ela disse, só pode ser um negócio de Satanás, ela disse, né? Mas foi pior que ela falou, né? Quer dizer, como é que uma pessoa está estudando sobre Deus, está falando das coisas, e chega em casa dessa forma? Como é que você lida com o próximo de uma forma desumana e você quer ter conexão com Deus? Como é que você pode isolar só a conexão com Deus, desconectada de tudo que você viu? Por isso que Jesus dizia, quando for fazer um sacrifício, orar, e lembrar que tem alguma coisa contra alguém, deixa o sacrifício de lado, reconcilia-te com o teu adversário e volta para fazer o sacrifício, ou agradar de alguma forma. Então, primeiro você agrada o próximo, ou se reconcilia com o próximo, depois você se reconecta. Como é que pode o cara no meio de uma guerra consigo próprio, envolvido com equívocos e enganos, ele tentar uma conexão? É difícil, não é complicado? Seria muita cara de pau, né? Até porque, como diz os Espíritos, Deus tudo sabe, tudo vê, tudo entende. Então não tem como você driblar. Você precisa, então, logo quando você começa a falar o Pai Nosso, você tem que imaginar que você está respirando Deus, que você está sentindo Deus na sua pele, no seu olfato, em todos os seus sentidos, e num sentido que você ainda tenha. Abra a sua mente e o seu coração. É um exercício, né? Não é de um dia para o outro que a gente vai conseguir. Mas a gente precisa dessa conexão de paz com Deus. Fazer com que essas luzes todas penetrem no nosso coração, que está nos céus, em toda parte, não é? Venha a nós o vosso reino, que é de amor, bondade, que é constituído das leis naturais. Leis essas que nós só sofremos quando contrariamos. E seja feita a sua vontade em toda parte, como de fato acontece. Até então você só conectou. Depois é que a gente vai pensar no pão nosso, né? Que Deus já dá para a gente, e a gente só tem que pensar em como é que a gente vai fazer para dividir esse pão. Como é que a gente vai poder ser útil ao próximo. Na hora que a gente pensa no perdão, assim, então, são todas coisas para conectar. Você diz, não consigo, comece de novo. Né? Aí no meio de uma perturbação danada é hora de rezar, você sente que precisa rezar, tenta um Pai Nosso, não tem conexão, tenta de novo. E vai se acalmando e respirando, não joga palavra, joga pensamento, joga emoção.
Joga quem você é. Pensa no próximo, e quando você for pedir, que tem que pedir atenção, pessoal. Esse negócio de oração sem pedir não dá certo. Tá certo? A gente pode ser até considerado uns pidão do além, né? Pidões do além. Pode ser um nome de banda também, né? Pidões do além. Não ficou bom, não. Mas enfim, você tem que pedir a Deus. Aí o cara diz assim, não, mas eu não peço não, porque Deus já sabe do que a gente tem necessidade. Sabe. Mas tu já pensou de chegar na frente da casa de uma pessoa, de um amigo seu, vai visitar um amigo. Chega e fica na frente da porta da casa. Quando dá 1 hora que vai sair alguém de casa, opa, rapaz, você está aqui? Tô, vim visitar vocês. Aí chamou? Não. Bateu? Não. Tocou a campainha? Não. Ué, e quer que a pessoa descubra que você está aqui fora? Tu tem que pedir, rapaz. Você tem que dizer alguma coisa para o Senhor. Aí um amigo nosso disse, eu não peço nada. Eu digo, tem medo de dever. Pronto, tem medo de dever. Porque o cara que não pede, às vezes o cara não pede dizendo assim, se eu pedir, já me complica. De fato se complica. Você tem que pedir a Deus. Agora, um amigo nosso dizia bem engraçado, ele dizia assim, ó, quando você for pedir a Deus, peça. Mas lembre-se que há uma contrapartida. E há. Não que Deus precise do pagamento da nossa conta. Ele já tem tudo, né? Tudo até demais. Mas é porque a gente fica em débito, pessoal. Você pede, por exemplo, a saúde de um parente, né? Aí o amigo nosso dizendo, você não pode só pedir a saúde, você tem que dizer, Senhor, peço a saúde do meu irmão. Em contrapartida, quando meu irmão ficar bom, serei mais caridoso, serei mais gentil, serei mais tranquilo dentro de casa, não vou ficar brigando no trânsito, dando esculhambação no povo, dando aquela buzinada mal educada. Eu vou mudar muito. Agora o Senhor aproveita e cura meu irmão. Não negociou? Aí ele dizendo assim, é bom para Deus. Deus vê vantagem nisso. Deus diz assim, rapaz, vou ajeitar o irmão do cara, porque a vantagem que deu é lucro. Ele dizendo, né, que negócio de lucro com Deus, rapaz, Deus está preocupado com lucro. Mas há uma contrapartida sim quando você pede. Né? Tudo que você pedir a Deus tem a contrapartida. Você tem que dizer assim, eu estou pedindo, mas eu não estou pedindo por pedir, é como um perdão. Você chega para uma pessoa, agride uma pessoa e pede perdão. Não cometa mais. Se você sentir que você nem tem culpa e que vai continuar culpando, acha um jeito de conversar, mas não peça desculpa, que você não está preparado para pedir perdão. Você quer alguma coisa, menos pedir desculpa. O perdão é pedido quando você não pretende repetir. Tem uma discussão com a esposa com o marido, gritou um pouco mais, você pede desculpa porque gritou um pouco mais. Não pelo móvel da coisa. Olha, eu estou lhe pedindo desculpa porque eu alterei a voz. Mas o conteúdo da discussão, eu não vou pedir desculpa porque eu sou convicto disso. É por isso que a gente vê as brigas acontecendo por aí, a 3x4. Graças a Deus, né? Porque sem esse impedimento, como é que o casal vai crescer? Então você pede desculpa daquilo que você não pretende repetir. Quando pede a Deus, você diz, Senhor, eu estou lhe pedindo isso. Progresso, pronto, saí do Liseu, saí da crise, né? Saí da falta de verba, que era um negócio que acontecia antigamente, que hoje, graças a Deus, está tudo organizado, né? Então, Senhor, a coisa está feia, não tem dinheiro, já tomaram um carro, e eu estou naquela dificuldade, peça. Mas quando você estiver na facilidade, não esqueça, não seja ingrato, né? Não seja aquela pessoa que passa por cima de todo mundo. Então, pode pedir a Deus, mas peça com gratidão. Peça dizendo, há uma contrapartida, eu serei melhor. Mas não tem como deixar. Por isso Jesus dizia, pedi e obtereis, buscai e acharei, batei e abri-vos-á. Ou seja, tem que ter uma atitude sua na direção da conexão, para você se conectar com Deus. Porque tudo que Jesus propôs, caros irmãos, quando esteve aqui, foi a formação do reino de Deus no coração dos homens. Que não era um reino e com rei, com vice-rei, com conde, com hierarquia, não. Era um reino de transformação. Um reino espiritual. Um reino que Jesus dizia na Boa Nova, que é a primeira preocupação de todo aquele que pretende seguir a Jesus. Formar dentro de si o reino de Deus. Quer dizer, uma estrutura entre você e o Criador. Uma conexão entre você e Deus. É como diria a dona Madre Teresa de Calcutá, quando ela dizia assim, é entre você e Deus, é entre você e Deus. Tem muita gente que fica querendo prestar satisfação, né? No trabalho da Casa Espírita acontece demais. Então, o cara vai, não, eu estou indo, eu estou tal. Amigo, o trabalho não é entre você e os dirigentes, não. O trabalho não é para você, todo mundo ver que você está fazendo, não. Nem se preocupe com isso. O trabalho é entre você e Deus, genuinamente. É a Ele que você predica. Um amigo chegou e disse, rapaz, é porque lá o dirigente do centro me tratou mal, não sei o quê, tarará, tarará. Eu digo, e você? Fui-me embora. Eu digo, não. O problema é seu, o dirigente está lá, dentro da missão dele, fazendo ou não fazendo, enfim.
mas entre você e os necessitados, que por acaso é o Criador. O seu problema, os necessitados, não tem nada a ver com isso, não. Vocês se lembram daquela história do Chico Xavier, que uma mulher chegou lá para tomar passe, vocês se lembram? Aí chegou e não encontrou ninguém, um centro fechado, Chico Xavier trabalhava, né, na repartição dele. Aí a mulher disse, cadê o homem aí que ajeita as coisas aí, tudo? Aí disseram, rapaz, está no trabalho. Ela foi lá, ela foi para o trabalho. Chegou no trabalho, Chico Xavier está aí, ele já tinha um treinamento de dizer que ele não estava, porque senão ficava aquela multidão na frente da repartição, né? Tá não, ele não está aqui não. Ela disse, ai, que estão brincando comigo. Pegou o tamborete dela, foi para frente do centro, ele aparece aqui, quando foi na hora da reunião, 7 horas, isso ainda em Pedro Leopoldo, né? Quando o Chico Xavier chegou, aí ela disse, você que é o rapaz que faz os negócios aqui? Ela não disse o nome das coisas não, porque tem gente que não diz não, né? Tem gente que encontra comigo, se você ainda está indo lá naquele negócio, eu digo, meu negócio está indo bem e tal. Não, que faz aquelas coisas, eu digo, a gente vende os produtos mecânicos e tal. Brincando, né? Porque eu já sei que a pessoa está se referindo ao centro, forçando para ela dizer que é o centro espírita, né? Tomando aquele negócio, tem uns que dizem assim, tomando aquele negócio, você quer isso não? Isso é o quê? O que é esse negócio? Não é lá no centro e tal. Aí eu sei que você que faz, sou eu sim. Aí tem 2 versões na história, né? Tem a versão tranquila, que ela esbofeteou Chico, né? Bateu de um lado do rosto, bateu do outro, bateu na cabeça. E tem a versão MMA, que eu vi um amigo desse contando, que a mulher pegou Chico e jogou para cima e para baixo, deu aqueles golpes. Mas no final das contas, ela sentou, depois que bateu muito nele, sentou, esticou as mãozinhas assim para cima, mas agora me aplica um passe. Aí depois de levar uma pisa, aí Chico quis dar uma balançada, aí Emmanuel do lado desse, aplica o passe. Esse negócio de ter mentor, todo mundo quer ter mentor, né? Rapaz, tem dia que a pessoa está arriada, doente, palestra marcada. Aí, vou nada. Vai. O cara vai, não tem jeito, né? Aí Chico aplicou o passo. No final da reunião, ele conversando com o Emmanuel, ele disse, o Chico já falava daquele jeito, depois de umas pancadas. Aí ele disse, você não acha que eu tinha razão, não? Eu disse, tinha não. Ela era a necessitada. Você não tinha razão, ela era quem tinha razão. Aí disse que no outro dia, quando o Chico entrou na repartição do trabalho dele, o chefe dele disse, Chico, pelo amor de Deus, o que foi isso? Aí ele disse, foi a porta que bateu. Disse, mas dos 2 lados. Ele ficou assim, a história termina assim, né? Então, os necessitados, os sofridos, são quem precisam. A conta que a gente tem que prestar é a Deus. Deus sabe o esforço, só Ele. Deus sabe o sacrifício. Deus sabe as dificuldades que cada um enfrenta para ter que fazer a coisa. Se alguém reconhece, ótimo. Mas se não reconhecer, não tem problema. A gente não vive pela satisfação das pessoas, não. Não vive para que o outro diga, menino, ele foi, menino, como ele é caridoso. Eu trabalho em atividade de rua e eu vejo como é. Tem gente que vai só para selfie. Tem umas meninas lá que vão só para tirar fotografia. Eu acho ótimo. Só assim a gente sai nas fotos. Mas que na hora em que nosso Senhor for fazer a fritura, né, e que a coisa for resolvida, não fique dizendo que a coisa está muito boa, obrigado. Porque há uma perspectiva muito mais humana, né, muito menos interligada entre você e Deus. É por isso que a gente tem essa dificuldade toda de nos conectar, de sentir Deus, né, nos envolvendo, nos tocando, e a gente podendo falar do nosso coração, tirando as melhores vibrações. Até porque, caros irmãos, pensemos bem. Jesus, Nossa Senhora, Dr. Bezerra, esses seres espirituais fantásticos que a gente tem notícia, eles vivem 24 horas ajudando o povo, ajudando todo mundo. O que é que a nossa prece vai fazer? Você vai dizer, como eu já vi muita gente dizer, Senhor, ajuda. O Senhor já vive ajudando, homem. Quer ensinar Nosso Senhor na oração o que Jesus tem que fazer, o que Deus faz. A gente já sabe. O que é que nós podemos fazer? O que você pode fazer é pura e simplesmente somar as migalhas que nós podemos produzir na direção dos sofredores. É o que nós podemos fazer. É um pouquinho. Eu pessoalmente eu digo, Senhor, é pouco, mas está aqui. Eu não tenho muito dos meus recursos espirituais para nada, mas está aqui. É aquele negócio que você diz assim, eu sou um trabalhador da casa espírita, não faço muita coisa, mas estou aqui. Eu estou aqui para servir. Caiu ali a planta, eu ajeito. Pronto, acabou. Está resolvido o seu problema. Você não tem contas a prestar a ninguém que não seja
É o próprio Criador. Então, é entre você e Deus. Então, essa relação é uma relação extensa, multidimensional, que eu espero que todos nós, não é, ao longo das nossas vidas, a gente vai entendendo. Madre Teresa tinha razão. Todo mundo pode lhe falar mal de você, não reconhecer seu trabalho, não reconhecer coisa nenhuma, você não agradar, mas você sabe o esforço que você fez, a dificuldade que você teve para poder deixar sua casa e ir lá para o meio da rua, comprar cobertor, comprar não sei o que para agradar o povo, para socorrer as pessoas. Você sabe o que você passou. Não precisa ninguém de você chegar, rapaz, o negócio foi isso. Um dia desse eu vi um palestrante, ele foi começar a falar, ele disse, olha, eu estou aqui hoje na marra, viu? Porque eu já comecei a achar graça, porque um negócio desse não tem condições. Né? Eu estou aqui na marra, eu estou todo quebrado, não era nem para não estar aqui. Então, olha, eu estou aqui porque eu nem sei. Aí depois eu fui falar com ele, né? Na delicadeza, claro, na irmandade, ele disse, rapaz, as pessoas não querem saber da escuridão da gente, né? As pessoas estão lá para receber luz, ave luz. As pessoas estão lá para receber o que a gente tem de melhor. Se você sofreu, teve dificuldade, esqueça, cara. Isso você não precisa falar disso. A providência divina já sabe entre você e Deus. O peso da coisa está exatamente no sacrifício e no esforço que você faz. Então, realmente o tema foi muito apropriado, viu? Porque a gente precisa, né? Aquelas pessoas, acho que a gente deveria até ter cursos, ter melhores treinamentos, para a gente encontrar essas conexões, sabe? Esse negócio toda hora dá um estalo. Estávamos falando há pouco tempo sobre o caminho de Damasco de cada um, a forma como cada um vai se encontrar perante a vida, né? Como é que ela vai, como Saulo de Tarso encontrou Jesus daquele jeito, e o nosso caminho de Damasco, será que nos encontramos? E o deserto que vem logo depois, né? Que todos eles passaram, depois que venceram esse ponto de inclinação entre o que eram e o que deveriam ser, houve um deserto, houve um silêncio. Você precisa se encontrar, se reharmonizar. Os critérios não valem mais para quem você era. Depois que você se transforma, depois que você se assume como espírita, por exemplo, nada mais é do mesmo jeito. Não tem como ser. É outra amizade, é outro relacionamento, é outra conversa, é tudo diferente. Outros livros, outros programas, né? Você faz outras coisas, porque você deu aquela curva na sua vida. Eu estou falando como espírita, mas é claro que serve para qualquer pessoa que se encontre, né? Ela precisa se encontrar. O Dr. Bezerra de Menezes disse que foi a coisa mais bela que ele já viu, e ele que andou já em muitos sistemas solares, em muitos mundos avançados, ele dizendo a Divaldo Franco, ele disse, a coisa mais bonita que eu vi em todas as minhas andanças foi o momento em que a pessoa se encontra, no momento em que a pessoa descobre o seu fanal, o seu motivo, a sua missão, que não precisa ser uma grande missão, mas que ele descobre que a passo de tartaruga, caminhada de formiguinha, ele é útil, ele é importante. E, caros irmãos, nós somos importantes. Eu estava dizendo aqui para as meninas, nós estamos num período de transição planetária em que é importante o que a gente conhece. É importante o que a gente conhece. E nós temos que ser trecheiros. Vou traduzir para quem não sabe. Nós não precisamos viver dentro de escritório falando de evangelho, não. Nós temos que ir para o campo. Jesus vivia no campo. Vocês têm notícia de Jesus despachando assim dentro de uma sala bem organizada? Né? Como em Roma tinha na época, né? Bem que Jesus podia ter reencarnado em Roma, ficar lá só despachando. Você vai fazer. Jesus ia lá fazer. Então a teoria espírita que nós conhecemos é uma teoria de transformação e de ação. De ação. Para que tanto muro, né? A gente construiu essas defesas todas, tanto medo. A gente precisa agir, precisa... E quando Nosso Senhor tirar a selfie do mundo de regeneração, né? Quando Nosso Senhor preparar a câmera assim, quem tiver na foto, parabéns, né? Eu quero que, ao menos a quina dessa minha orelhona apareça assim, ao menos essa orelha é minha. Eu quero, ao menos, estar pulando lá atrás, mas para a gente poder dizer que a gente cooperou de alguma sorte, né? Não precisa virar monge, não precisa sair por aí em pregações, mas no nosso, né? Na nossa troca, nas nossas amizades, a gente dizer que tem algo novo, um elemento novo, uma informação nova, já conseguimos perceber Deus de uma forma diferente, Jesus como irmão, e todos os valores que nos cercam, a informação valiosíssima, você colocar sob o alqueire, como dizia Jesus, esconder esse negócio, aí o cara é espírita, parece que nunca ouvi falar, aí está lá uma pessoa perturbada, precisando de um passe, eita, vou já ligar para o centro, ver se alguém vem, um disque passe, né? Ver se alguém vem aqui dar um socorro aqui, né? Vai lá você,
quantos anos você frequenta a casa espírita? Mais de 10 anos, 5 anos, e não tem coração para dar um auxílio, um passe, um socorro. Nós estamos aqui para trabalhar. Independentemente de quem está falando, de quem está tocando baixo, a bateria, todos nessa harmonia, né, nessa cooperação que nós vivemos. Então, realmente, acho que o tema, voltando a dizer, o tema é entre você e Deus. É hora de você se considerar, fazer sua própria avaliação, como que é a questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Quando diz que o melhor caminho é o autoconhecimento, né? Com a luz de Deus nos iluminando. Muita paz, muito obrigado. Parabéns à banda. Espero estar aqui no próximo ano, encarnado ou desencarnado. Mas sem dancinha, sem dancinha. As catracas não autoriza mais não. Volta a banda. Segura aí o microfone um bocadinho aí. Peraí.